Com explosões em série a caixas eletrônicos, 30 assaltantes espalham medo no interior de São Paulo. Pesquisa mostra que brasileiro ainda guarda dinheiro em casa. Presidente do TSE diz que estudantes que ocupam escolas têm de respeitar direito do eleitor. Com ondas acima de 3 metros, ressaca provoca estragos do rio ao litoral gaúcho. Queda do dólar faz brasileiro voltar a gastar fora do país. Olá, boa noite. Nossa primeira reportagem mostra como criminosos intimidaram a polícia e assaltaram todos os bancos de uma cidade no interior paulista. A quadrilha surpreendeu também pelo armamento pesado. Pense, em menos de meia hora, o grupo já tinha roubado 4 agências. A cidade de Capivari, com 45 mil habitantes, despertou no meio da madrugada com os tiros. Nossa! Moradores gravaram a ação dos criminosos. Eram cerca de 30 homens, todos encapuzados. Um deles chega atirando. Outro chuta a porta de vidro da cooperativa de crédito da cidade. O restante da quadrilha, do lado de fora, dá cobertura. Com armamento pesado, o grupo consegue impedir que a polícia se aproxime. Em um dos vídeos, um carro da guarda municipal chega próximo ao local dos tiros, mas não demora e dá marcha ré. Os criminosos levaram menos de meia hora e deixaram a cidade em 3 carros. Quando amanheceu, foi possível ver os estragos: 4 bancos invadidos e uma farmácia. Os prédios ficaram destruídos. Muito tiro mesmo. Isso não parou dentro de uns 20, 25 minutos. Eles espalharam terror aqui. Oh, nossa, aqui parecia que ia cair. Todos os alvos estão ao redor desta praça, num raio de 100 metros. Mesmo assim, segundo testemunhas, os assaltantes usavam aparelhos de rádio para se comunicar. Foi assim que eles fizeram com que os ataques acontecessem ao mesmo tempo. Os bancos não informaram quanto de dinheiro os criminosos conseguiram levar. Os moradores, que se orgulhavam do clima de tranquilidade, agora admitem a preocupação com a violência. A gente sai assim, mas fica com medo, né? Até entrar no banco, assim, dá até medo, né? E não foi só em São Paulo. Em outras 2 ações, criminosos também atacaram agências bancárias em cidades do interior e desafiaram a polícia. Um grupo de 30 assaltantes atacou um banco na cidade de Colônia Leopoldina, interior de Alagoas. A quadrilha usou explosivos para destruir os caixas eletrônicos e roubou o cofre. Na fuga, os criminosos ainda metralharam a delegacia da cidade e derrubaram árvores na rodovia para não serem perseguidos. No Rio Grande do Sul, os criminosos também explodiram uma agência bancária no interior do estado. Armados com fuzis, eles atiraram contra um carro de polícia. O sargento João Marcelo Borges, de 43 anos, foi atingido e morreu. Com a queda do dólar nos últimos dias, os brasileiros voltaram a procurar viagens para o exterior. Todo mundo pesquisando. Agora, nem todo mundo fecha na hora, claro, mas o setor de turismo ainda assim está otimista. Os gastos de quem vai para fora subiram pelo 2º mês seguido. Após um jejum de 2 anos sem viajar para o exterior, Rosa e Samuel vão passar o Natal e o Ano Novo fora. Destino: Canadá. Poxa, é uma oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar, né? Se tá mais barato. 11 mil dólares. Este é o valor investido para 4 pessoas. Está tudo incluído: passagem aérea, hospedagem, alimentação e passeios. E vão levar ainda um dinheirinho extra para compras. Casaco, vamos aproveitar e comprar lá, porque não precisa levar tanta roupa, né? O casal fechou o pacote nesta semana. Na terça-feira, a moeda caiu para R$ 3,10, menor cotação nos últimos 15 meses. O valor em baixa faz o brasileiro voltar a sonhar com o exterior. As agências de turismo já perceberam aumento na busca por viagens internacionais. Procura aumentou muito, né? Acho que o interesse em viagens veio com força total
com essa redução do câmbio, essa estabilidade cambial, e a compra começou. A queda do dólar animou mesmo os brasileiros. Segundo o Banco Central, as despesas lá fora voltaram a crescer. Em setembro deste ano foram gastos quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Crescimento de pouco mais de 2,5% em relação a setembro do ano passado. Parece pouco, mas anima e muito o setor turístico. O brasileiro é um grande consumidor, grande, assim, de todos em todos os destinos que a gente conversa, eles têm um interesse pelo consumidor brasileiro enorme. É um viajante de peso para qualquer destino. Mais barato gastar lá fora, já aqui dentro, hein? Em novembro, a conta de luz do brasileiro vai ficar mais cara. É que o governo vai adotar a chamada bandeira amarela. Taxa extra adotada toda vez que o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas cai. Daisy gasta cerca de 300 quilowatts de energia por mês e em outubro pagou R$ 191. Com a nova tarifa, a conta de novembro deve passar dos R$ 200. A qualidade cai e o preço aumenta. E a gente tem que cada vez mais se restringir. A cobrança da taxa extra, a chamada bandeira, foi criada para sinalizar aos consumidores os custos da geração de energia elétrica. As bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro do ano passado e mudam de cor conforme a situação dos reservatórios hidrelétricos. No mês que vem, a conta de luz vai passar da bandeira verde para a amarela. As bandeiras são definidas mensalmente e são informadas na conta de luz. Se elas estiverem verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Com a cor amarela, o aumento é de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha acrescenta R$ 4,50 para cada 100 kWh usados no mês. Aqui nesta padaria são consumidos cerca de 43 mil quilowatts por mês. Por enquanto, o dono não pretende subir o preço dos produtos, mas ele está preocupado com o impacto da bandeira amarela nas contas. Eu calculei, eu acredito que já vai subir entre 6.500 e 7 mil reais. A sua conta de energia? A minha conta de energia. É um esforço que a gente tem que fazer, quando eu falo a gente, a população brasileira, no sentido de economizar no seu bolso e ajudar o sistema como um todo. Guardar dinheiro em casa ou deixar parado na conta do banco é uma prática do brasileiro. Foi o que mostrou uma pesquisa do Banco Central. E tem mais, hein? Praticamente metade dos entrevistados que investem prefere a velha poupança. Quase todo dia, Nelson confere o extrato bancário pela internet. Ele usa o dinheiro para pagar as despesas do dia a dia. E o que sobra fica na conta mesmo, não vai para investimento nenhum. Uma conta desabastecida, com uma possibilidade de cair alguma coisa lá, e pagar juros em cima disso me causa um certo pavor. Parte do medo de investir vem da época em que o pai passou aperto, quando o dinheiro guardado no banco foi confiscado. Existe sempre aquele receio de que de uma hora para outra a economia vira e a sua aplicação vai para o espaço. Os motivos variam, mas o fato é que muita gente resiste às aplicações. De cada 100 brasileiros, 45 deixam o dinheiro parado, seja na conta ou em casa. Eu deixo em casa, até porque conta tem tarifa bancária, enfim, desconto. Eu gosto de deixar o dinheiro vivo guardado em casa mesmo. Com o dinheiro parado, a pessoa perde duas vezes. Primeiro, porque com a inflação, o dinheiro se desvaloriza, o poder de compra diminui. E segundo, porque deixa de ganhar com as aplicações. Vamos supor que alguém tenha guardado R$ 1.000 em outubro do ano passado. Na poupança, essa pessoa teria hoje R$ 1.084. Em um fundo DI, R$ 1.108. No Tesouro Direto, R$ 1.112. Mas quem deixou o dinheiro parado na conta ou na gaveta nesse período, teria hoje menos do que guardou. R$ 915, considerando uma inflação de 8,5%. Na poupança, pelo menos, você está recuperando alguma coisinha. Então, a poupança é melhor do que dinheiro parado. Dinheiro parado é o pior negócio.
Uma das ressacas mais fortes dos últimos anos causou prejuízos em 5 estados do litoral brasileiro. A água invadiu casas e assustou moradores. O sábado foi de trabalho para as equipes de limpeza urbana na orla da zona sul do Rio. Máquinas ajudaram a recolher a areia do asfalto para a praia. O mirante do Leblon teve que ser interditado. O mesmo aconteceu com um trecho da ciclovia Tim Maia. Apesar do perigo, muita gente quis registrar o espetáculo da ressaca. Essa tá bonita, quebrando da laje para cá. Tá valendo a pena. Durante a madrugada, ondas de até 3,5 metros de altura invadiram as pistas da Avenida Delfim Moreira, no Leblon. Quiosques tiveram a mobília destruída e caixas coletoras de lixo foram arrastadas. A gente está cada vez mais sob uma influência de mudanças climáticas. Nós vamos ter que nos adaptar a cada vez mais termos eventos severos como esse. Santa Catarina registrou mais um dia de prejuízos por causa da ressaca. Pelo menos 4 regiões foram atingidas pela maré alta. No litoral norte, famílias foram desalojadas. Água e areia invadiram casas e danificaram calçadas e asfalto. As praias de Santos, em São Paulo, também tiveram um sábado de mar agitado. As ondas levaram à interdição de avenidas e deixaram os moradores em estado de alerta. Segundo a meteorologia, o ciclone extratropical formado na fronteira entre o Brasil e o Uruguai passou pelo sul, subiu o litoral do sudeste e atingiu o Rio. Agora, com menos força, avança para os estados do Espírito Santo e Bahia. Na primavera, em geral, nós temos muita variabilidade e sempre ocorre esse fenômeno. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade. Neste ano, este é o de maior intensidade que ocorreu. O Rio de Janeiro ganhou neste mês um laboratório natural, lá no meio da Mata Atlântica. É a estação biológica da Fundação Oswaldo Cruz. Os pesquisadores trabalham literalmente dentro do mato para desvendar doenças que circulam entre animais e humanos. Na floresta, bem no meio da cidade, um laboratório a céu aberto. Aqui, pesquisadores estudam a fauna e a flora da Mata Atlântica e a interferência deles na saúde das pessoas. O viveiro cumpre o papel de multiplicar a vegetação que atrai novas espécies de animais. Mas nesse cenário pode acontecer a transmissão de doenças. Um dos pontos importantes do estudo é capturar roedores, morcegos e felinos. Ricardo é biólogo e pelo menos uma vez por semana entra na mata. O que a gente está fazendo aqui é uma investigação básica para poder entender quais são as zoonoses, ou seja, as doenças que circulam entre seres humanos e animais presentes nessa região e, a partir da identificação dessas zoonoses, criar programas de monitoramento que possam prevenir que essas zoonoses cheguem à população humana que mora nessa região adjacente à estação biológica. Meia hora depois de caminhar por essa trilha, a gente observa que o ambiente já está mudando. A vegetação está cada vez mais alta e cada vez mais fechada. Essas condições, segundo os biólogos, são consideradas ideais para a colocação das armadilhas que vão capturar os animais que futuramente serão estudados. Quando a noite chega, os primeiros resultados. Os alvos hoje são os morcegos, transmissores da raiva. Os que caem nas armadilhas seguem para este laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. As amostras preservadas a temperaturas extremamente baixas passam por testes para a detecção de vírus e bactérias. Os cientistas realizam a identificação genética desses agentes infecciosos. Conhecer quem são e como afetam a saúde humana é passo importante para a cura. No momento que nós conseguimos identificar, caracterizar o agente, é fundamental saber interpretar todo o contexto para que possa ser aplicado esses resultados para exatamente aplicar onde? Na saúde pública, prevenindo e tomando medidas adequadas. O presidente da França afirmou que vai acabar com os acampamentos improvisados de imigrantes nas ruas de Paris. Em visita a um centro de acolhimento, François Hollande diz que os refugiados serão encaminhados para abrigos. Cerca de 1.000 pessoas se instalaram nas ruas da capital francesa depois do fechamento do campo de Calais. Hollande também conversou com o governo britânico para tentar solucionar o problema das crianças sem família que foram retiradas do campo. Amanhã tem segundo turno para prefeitos em 55 municípios brasileiros. Nas cidades onde há escolas públicas ocupadas, foi preciso alterar os locais de votação.
No Tribunal Superior Eleitoral, contagem regressiva para a ida às urnas de quase 33 milhões de brasileiros neste domingo. A previsão é que a apuração deste segundo turno esteja concluída por volta das 8 da noite de domingo. A pedido de tribunais regionais eleitorais, a segurança será novamente reforçada em algumas localidades. Mais de 12 mil homens da Força Nacional de Segurança e das Forças Armadas foram convocados para atuar em 12 cidades de 5 estados: Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná. Preocupação adicional também com as escolas ocupadas por manifestantes contrários à medida provisória que muda regras do ensino médio e a emenda que cria um teto de gastos na Constituição. Por causa do protesto, locais de votação tiveram de ser alterados em 9 cidades de 4 estados: Paraná, Espírito Santo, Goiás e Pernambuco, afetando a vida de milhares de pessoas. Só em Pernambuco, 8 mil eleitores já foram avisados do novo local de votação. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, cobrou respeito ao direito do eleitor. Acho que é legítimo que se façam protestos, mas é preciso também respeitar direitos que devam ser exercidos. É preciso que haja a devida medida e acho que nós devemos pensar nisso de uma maneira crítica. Como viviam os moradores de Jerusalém 2000 anos atrás? Os arqueólogos já deram muitos detalhes, mas agora com a tecnologia, não, Thalita, é possível até rever a história. Dentro de uma sala, na Jerusalém de hoje, uma viagem no tempo. O cenário se transforma e leva às ruas da cidade de séculos atrás. Rituais e o trabalho dos sacerdotes. As imagens fazem parte do passeio virtual que mostra o segundo templo, construído 100 anos antes de Cristo. A atração fica ao lado do Muro das Lamentações, a parede que teria resistido à destruição. Hoje, local mais sagrado para a religião judaica. O muro fica no Monte do Templo, lugar mencionado nas polêmicas resoluções da Unesco, que negaram os laços judaicos com a região. Por esses caminhos, não é só a tecnologia que prova a conexão histórica entre os judeus e a cidade. Nós estamos no que um dia foi a principal rua de Jerusalém, 2.500 anos atrás. Quando os arqueólogos começaram a escavar esse lugar, havia por aqui uma montanha de terra e entulho que ia pelo menos até aquela grande pedra ali em cima. Quando tudo foi retirado, eles encontraram esses enormes blocos aqui no chão, que na verdade foram jogados por soldados romanos quando destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo. Essa semana, arqueólogos apresentaram um achado histórico. Esse pequeno papiro. Ele traz a palavra Jerusalém, escrita no hebraico que era falado na época do primeiro templo. O fragmento é a mais antiga referência à cidade fora da Bíblia. Para o governo de Israel, a descoberta é uma resposta à Unesco e mais uma prova da presença judaica em Jerusalém. A pesquisadora não entra na questão diplomática, mas afirma: não estamos aqui para negar a existência de um povo ou de outro. O papiro tem mais de 3.000 anos e traz o nome de Jerusalém em hebraico. O que mais podemos dizer? É história. Eleições americanas, Hillary Clinton critica o diretor do FBI por reabrir a investigação sobre o uso de e-mails pessoais por ela enquanto foi secretária de Estado. Na Flórida, a candidata pediu que o FBI divulgue o teor desses e-mails. No Colorado, Donald Trump repetiu que a rival cometeu um crime ao usar endereços privados na atividade pública. Na pesquisa nacional divulgada hoje, a democrata aparece 2 pontos à frente do republicano. Já nos votos antecipados, Hillary teria vantagem ainda maior, 15 pontos. E aqui no Brasil, um protesto a favor do candidato Donald Trump em São Paulo acabou em confusão. Os manifestantes a favor e contra o republicano se reuniram na Avenida Paulista. Eles ficaram separados em calçadas diferentes, mas trocaram ofensas e se desentenderam. A polícia teve que intervir e 5 pessoas foram detidas. Você sabe que alguns profissionais lidam diretamente com o perigo. Por isso, estar bem preparado é fundamental para a segurança. A nova série do Jornal da Record vai acompanhar alguns desses treinamentos para lá de perigosos. Os riscos do trabalho debaixo d'água. Acompanhamos o treinamento dos mergulhadores profissionais. Só tem isso aqui de oxigênio. É assim que eles descem no fundo do mar.
como sobreviver a um combate no meio da selva. As técnicas de emboscada e ataque. Cada grupo que levanta procura uma posição melhor, enquanto o grupo da frente vai retaguarda. E os desafios ficam ainda mais difíceis durante a noite. Militares de 15 países e uma equipe do Jornal da Record num curso de guerra na selva pelos rios da Amazônia. Comissários de bordo se preparam para situações de emergência. Como um labirinto onde os tripulantes precisam entrar para tentar encontrar, olha só, um passageiro que estaria perdido no meio dos escombros. Petroleiros aprendem a manter a segurança nas plataformas. Justamente porque a descompressão já foi feita, não vai sair uma labareda muito forte. E aí sim, o incêndio pode ser combatido em segurança. 95% dos incêndios que são controlados são nos 5 minutos iniciais. Na nova série do Jornal da Record, pronto para o perigo. A rodada do Campeonato Brasileiro foi antecipada, você sabe, antecipou-se para hoje por causa das eleições municipais desse domingo. Em Belo Horizonte, um duelo direto pelo título. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentaram no Mineirão. O time carioca saiu na frente com gol de Diego. Depois do intervalo, Fred é derrubado na área e Robinho empata. A virada veio logo depois com o Lucas Prato. Mas Guerreiro não deixou o Atlético assumir a segunda colocação do campeonato e empatou a partida, 2-2. Empate também entre Corinthians e Chapecoense. Após falta na área, Giovanni Augusto fez para os donos da casa. Também de pênalti, Bruno Rangel deixou tudo igual. O Instituto Datafolha divulgou a última pesquisa de intenção de votos para prefeito do Rio nesse segundo turno. Marcelo Crivella, do PRB, segue na liderança com 16 pontos de vantagem. No dia 25, Marcelo Crivella, do PRB, tinha 46%, agora está com 43%. Marcelo Freixo, do PSOL, estava com 27% na última pesquisa, agora tem 30%. 19% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo. 8% responderam que ainda não sabem. Pelos votos válidos, quando se excluem brancos, nulos e indecisos, Crivella tinha 63%, agora tem 58%. Marcelo Freixo tinha 37% e foi para 42%. Bom, o Datafolha ouviu 2.384 eleitores, isso na sexta-feira e neste sábado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O IBOPE também divulgou nesse sábado uma nova pesquisa na véspera da eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os números são próximos aos do Datafolha. Crivella tinha 46% na pesquisa anterior e agora tem 43%. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha 29% e foi para 32%. Brancos e nulos somam 23%. 2% disseram que não sabem. Pelos votos válidos, quando se excluem brancos, nulos e indecisos, Marcelo Crivella tinha 61% e agora tem 57%. Marcelo Freixo tinha 39% na pesquisa anterior e agora foi para 43%. O IBOPE ouviu 1.204 eleitores ontem e hoje. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E olha, o IBOPE também divulgou uma última pesquisa para a Prefeitura de Belo Horizonte. A disputa está acirrada por lá. Vamos aos números. Alexandre Calil, do PHS, tinha 39%, agora tem 42%.
João Leite, do PSDB, aparecia com 36%, agora está com 37%. Brancos e nulos eram 20%, agora são 18%. Não sabem ou não responderam eram 5%, agora são 3%. Nos votos válidos, quando se exclui brancos, nulos e indecisos, Calil tinha 52%, agora está com 53%. João Leite tinha 48%, agora passou para 46%. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 1.204 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 28 e 29 de outubro. Agora, Edu, até pouco tempo atrás era impensável uma mulher de mais de 40 anos ter filhos. Hoje mudou, né? Com a ajuda da medicina, ela chegou a engravidar até depois dos 50 anos. Muita vontade e também ajuda da ciência. Agora você vai conhecer a história de uma mãe que desafiou todos os limites da natureza para realizar o sonho de ter um bebê. Persistência e energia movem Rosana, que brinca com Anitta e Rafael como qualquer mãe. A maioria das mulheres entra na menopausa por volta dos 50 anos. Só que a genética favorece algumas delas, como a Rosana, que nessa idade ainda ovulava. Foi então que a medicina reprodutiva deu um empurrãozinho. E na sexta tentativa vieram a Anitta e o Rafael. Eu sou uma pessoa que acredito nos meus sonhos. Eu tinha sonhado com a minha filha, sonhei carregando o bebê. O médico às vezes acreditava. Eu falei, eu vou ter com o senhor ou sem o senhor vai continuar? Vai ser da minha barriga, eu ainda falava para ele. O obstetra que cuidou da gestação confirma a saúde da paciente, apesar do susto que levou. Ela associava num único ser, ela aos 50 anos de idade, grávida de gêmeos. Ou seja, é o terror do obstetra. Os médicos dizem que a idade ideal para engravidar é entre 20 e 30 anos. Nessa faixa, há óvulos em bastante quantidade e eles ainda estão jovens e saudáveis. Aos 35 anos, o número de óvulos cai, assim como a qualidade deles, e aumenta o risco de abortos espontâneos e de anomalias genéticas, como a síndrome de Down. Aos 40 anos, 1/4 das gestações terminam em aborto espontâneo. Acima dos 45 anos de idade, é bastante improvável uma gestação natural. Rosana optou por uma fertilização in vitro. Nesse método, óvulos e espermatozoides são coletados e a fecundação é feita em laboratório. Os embriões, depois, são implantados no útero da mãe. Com o tratamento de fertilização, mulheres com 40 anos têm 25% de chance de sucesso. Rosana já tinha 50 anos e a chance de engravidar era mínima. Do ponto de vista, digamos assim, de sorte, ela ganhou talvez 10 vezes na Mega Sena. A idade avançada era um complicador, mas a maturidade ajudou no sucesso da gravidez. E como mulher mais madura, eu acho que nós somos mais responsáveis e até meio caretas demais, né? No dia do parto, uma surpresa. Eu comecei a ter dores do parto, que eu não sabia, porque ninguém me preparou que como estoura a bolsa, porque eu estava preparada para uma cesárea. Eu fiquei preocupada, o médico, calma, você está entrando em trabalho de parto como se fosse uma menina de 20 anos. Falei, tá bom, doutor, mas eu não tenho 20 anos, vamos na cesárea. Aos 7 anos, Anitta e Rafael são crianças curiosas e cheias de saúde. Ela é toda vaidosa. Ah, entendi. E o Rafael é do agito? Rafael é do esporte. O Rafael, ele gosta de... Onde tem parque com montanha-russa, ele fala. Tem montanha-russa? E você acompanha? Na montanha-russa, não. Idade, para Rosana, é só um número que não dá a medida desse amor de mãe. Sabe uma pergunta que me faz? E você não vai ficar chateada que você vai ficar parecendo que você é mais avó do que mãe quando eles crescerem? Eu falei, não, porque o que vale é o amor. E tem muita vovó que cria os netos com maior amor e dá muito certo. Mas o meu espírito não é de avó. E o mais tocante é que são histórias de sucesso, mas que começaram em várias tentativas fracassadas, né? É verdade, linda história de amor nessa relação tão linda e genuína, né, entre mãe e filhos. Maternidade.
O Jornal da Record está terminando. Para você rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Uma ótima noite para você e eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite, um excelente fim de semana.